vamos falar sobre o que está acontecendo, né, e as possibilidades que nós temos aí para os próximos dias. Para você que é membro do canal, você meio que já vai entender alguma coisa, porque você já recebe orientação sobre isso lá no grupo dos membros. Então, se você não é membro, seja membro, nível profissional, e você vai ter aí mais instrução a respeito de investimento do mercado cripto, inclusive de avaliar aqui os gráficos e o mercado no contexto geral, tá? Macroeconômico, análise on-chain e tudo mais. Fazer uma análise aqui, tem muita gente falando ainda de uma crise em 2026, né? Eu, sinceramente, não vejo uma crise em 2026, mas eu ainda vejo uma crise no futuro. Pode ser, quem sabe, até 2030, talvez passe um pouco, mas eu ainda espero uma crise no futuro por conta da dívida americana, né, que só cresce cada vez mais. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Vamos falar aqui sobre essa queda do Bitcoin que teve e agora o Bitcoin está se recuperando. Eu falo para vocês, né, que não deve se assustar com o movimento de mercado. No entanto, a gente precisa estar alerta para tentar prever o movimento do mercado. O mercado, infelizmente, ele se baseia no sentimento. A maioria dos investidores, eles vão muito pela emoção. Então, houve uma notícia, descobre alguma coisa e rapidamente eles se movimentam. Alguns estrategicamente, outros por medo, né, ou por euforia. No nosso caso, a gente quer fazer de forma estratégica. E vamos aprender com esse movimento que teve agora. Uma coisa interessante que está acontecendo aqui é um fundo duplo. O que significa isso? Quando tem um fundo duplo, a gente tem uma grande chance de ter uma reversão para cima, né? Uma tendência de alta. Não quer dizer que a gente vai entrar agora num boom market, numa alta histórica, vai bater novo topo, não é isso. Só quer dizer que pode entrar numa semana de alta aí, uma alta bem boa. Quem sabe aí o Bitcoin bater 108, 110 mil dólares. Mas eu não acredito que ele volte para esse topo tão cedo, tá bom? Para o topo de 126 eu acho que ele não vai voltar tão cedo. Se acontecer, ótimo, mas não tem como a gente prever. O problema do fundo duplo é que ele é ambíguo, né? Ele pode tanto subir como ele pode descer. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que nós estamos vivendo um fundo duplo agora. Aqui, ó, nesse dia aqui, marcando para vocês aqui o dia 11, dia 20 do 11, nós fizemos esse fundo aqui, né, na casa dos 80 mil dólares. E aí depois nós viemos aqui, ó, que no caso foi no dia 29 do 11, não, 29 não, minto, foi aqui, acho que foi no dia 30, né? Isso, dia 30 do 11, esse domingo, nós fizemos o outro fundo, né? Formando aqui um fundo duplo, ainda um pouquinho mais acima, até 83 mil dólares, e acabamos de fazer essa formação de fundo, uma formação que pode fazer com que agora a gente venha numa sequência de alta, tá? Costuma acontecer isso, né? Mas isso não é uma regra. No entanto, eu vou mostrar para vocês aqui uma ocasião em que isso de fato aconteceu, e foi bem aqui, ó. Agora voltando para cá um pouquinho, tá vendo esse fundo aqui dos 107 mil? Chegando aqui, ó. Nessa semana aqui, que foi a semana do dia 28 de agosto, fizemos um fundo. Depois nós tivemos um outro fundo aqui, ó, na semana do dia 24 de setembro. Dia 24 de setembro. Então, de agosto para setembro, nós fizemos um fundo duplo. Você pode reparar que aqui ele tinha batido 7 mil ali, e aqui ele chegou, sempre 7 mil no caso, né? E aqui ele chegou a fazer 108 mil, tá? O fundo nunca é igual, é até um pouquinho diferente, mas nesse caso está uns 3 mil de diferença, aqui está só apenas $1.000 de diferença. E logo depois disso, o que nós tivemos? Olha aqui, olha o tanto de alta que nós tivemos aqui, né? Ele subiu aqui do dia 24 até o dia 24 de setembro, até o dia 5 de outubro, né? Então ele subiu aí por uns 10 dias, pelo menos, né? 10 a 11 dias de alta. Aí nós tivemos aqui um outro fundo duplo, mas olha como é que foi diferente, ó. Aqui no dia 15, opa, 15 não, perdão, vou mudar aqui, ó, no dia 16 de outubro, nós tivemos o primeiro fundo aqui, na casa dos 108 mil dólares, tá? E aí logo depois, nós tivemos outro fundo aqui, ó, outro fundo aqui na casa dos 108 mil dólares de novo, né? 106, eu estou enxergando mal. E aqui foi no dia 29 de outubro, então do dia 16 para o dia 29, ou seja, mais ou menos uns 14 dias, 13 dias, nós fizemos um fundo duplo. Só que em vez de subir, né, esperávamos aqui que ele fosse novamente engatar uma pequena alta, na verdade ele desceu. Ele foi descendo e depois ele só foi descendo cada vez mais até chegar no ponto que nós estamos aqui. Fizemos esse fundo aqui em 80 mil e agora fizemos aqui formando um fundo duplo aqui na casa dos 83 mil e nós já estamos com uma recuperação. Chegamos a bater 94 agora e desceu um pouquinho para 93.500. Então, as possibilidades que temos aqui, que muita gente otimista está esperando, é que novamente a gente venha ter uma carreira de alta aí de mais ou menos uma semana, 10 dias, quem sabe, como foi aqui, tá vendo? No período de setembro até o início de outubro. É uma possibilidade. Agora, alta infinita? Não, alta infinita não vai, galera. Não vai rolar. Esquece esse negócio de alta infinita porque não vai rolar.
Então a gente consegue analisar que a gente pode pegar uma boa alta agora, nesses próximos dias, e veja bem, faça as contas, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque faltam apenas mais 7 dias para a reunião do Fed e dizer se vai ter corte ou não de juros. É claro que se tiver corte de juros, o mercado recebe bem, mas o principal é o que? A gente aprendeu no mês passado, no mês de outubro, né? Que o corte de juros nem é o principal é o discurso do Fed. O discurso do Jeremy é o que vai realmente dizer se o mercado vai subir ou se ele vai descer, porque o mercado costuma antecipar, né? Antecipar o movimento. Então o Jeremy falando, se o mercado lá para frente vai ficar bom para eles vão antecipar positivamente. Se ele falar algo que é negativo, o mercado vai cair, vai derreter, assim como foi no dia 29 de outubro, tá bom? Então tem sentido sim de que nessa semana ainda teremos uma alta. Vamos tentar aqui romper, né, a casa dos 95 mil dólares. Se romper, é provável que ele vai subir até o dia 10. Mas não é garantido, pode ser que agora ele tenha uma sequência aí para baixa, né? Assim como aconteceu aqui, tá vendo? Quando a gente viu esse fundo duplo aqui, ó, cadê que eu mostrei para vocês aqui? Aqui, ó. Vimos esse fundo duplo aqui, ele subiu um pouquinho e depois ele caiu, né? Aqui, ó, tá vendo? Teve esse fundo, logo depois teve esse fundo e aí ele caiu, tá bom? Teve uma pequena velinha aqui recuperando um pouquinho a coisa e depois ele caiu e caiu bastante, a faca não parou de cair. Então nós temos sim uma possibilidade, mas não é uma regra. Então o que eu acredito que vai acontecer? Eu estou mais otimista para que o mercado vá começar a subir até o dia 10, né? O dia do discurso do Jeremy Powell. Mas mesmo que o discurso seja positivo, eu não estou levando muita fé nesse alta de mercado por muito mais tempo. Lembra que eu falei para vocês que em dezembro sempre tem correção, sempre tem, e vai acontecer de novo. Tá? Eu tenho certeza que vai acontecer de novo. Então o mês de dezembro ele não vai passar inteiro subindo, mesmo com notícia boa. Vai chegar um momento que ele vai cair, então eu tenho estrategicamente já preparado para poder vender o que eu tenho, esperar a correção e comprar novamente. Aquela grande alta que nós estamos esperando, essa aí não vai vir tão cedo, tá? Temos boas notícias aí que pode sim deixar a gente preparado, ou seja, ir comprando sempre no medo, sempre nas quedas a gente vai comprando. Cada vez que o dia tiver uma vela vermelha, a gente vai lá e compra. Esse é o ponto. Se tiver uma vela verde, tudo bem, aí você pode vender. Mas se o dia for de vela vermelha, você compra, não compra. Ou, por exemplo, o mercado está subindo, não é o ideal comprar agora. Agora o ideal é esperar e ver qual vai ser o movimento do mercado. Pode ser que ele suba mais, mas pode ser também que ele desça. Mas temos notícias boas por aí. O Donald Trump já falou que vai nomear o próximo presidente do Fed em janeiro, né? Ia ser em dezembro, mas parece que vai ser em janeiro, mas ele já deu um indício de quem ele vai fazer, de quem ele vai indicar no caso, e é um camarada que já foi CEO da Coinbase, né? Então é uma pessoa que gosta de mercado mais expansivo, né? De que o negócio vá para frente de verdade. Então é uma pessoa que é mais favorável à expansão do mercado. Claro que, embora ele seja uma pessoa favorável nesse sentido, e isso traz muito otimismo para os investidores, nós temos que entender que ele é um profissional, está ali representando o Federal Reserve, com certeza ele vai querer cumprir a obrigação dele, que é tentar segurar a inflação, ter uma economia equilibrada, tá? Então não é festa, tem muita gente levando isso só como festa e não é bem assim que funciona, tá? O cara pode até gostar de uma economia expansiva, ele pode até gostar de injetar liquidez na economia, mas isso não quer dizer que ele vá fazer isso porque ele tem um compromisso a cumprir lá com o país dele. Nesse caso, eu acredito que ele deve entender que se até o mês de maio o Jeremy não conseguir resolver o problema da inflação, é porque a inflação dificilmente vai voltar para 2% novamente. Como muitos estão esperando uma crise para 2026, né, pode ser que realmente aconteça uma recessão. Acho muito difícil, mas se isso ficar correndo risco de acontecer, sim, um presidente com uma visão mais dovish, pode ser que ele realmente comece a expandir o balanço do Fed e fazer com que tenha liquidez mais no mercado. No entanto, a pausa do QT já é o suficiente, mais os cortes de juros, para que não haja essa recessão. Embora todo mundo tenha falado, né, que as reservas bancárias estão acabando e tudo mais, o Federal Reserve já falou que ele vai parar de retrair liquidez, isso já é um ponto positivo, mas que ele vai colocar alguma liquidez de novo apenas para suprir as reservas bancárias, tá? Para que não aconteça novamente o que aconteceu em 2008. Então esse é o plano, a estratégia deles. Eu li essa carta deles no dia do discurso do Jeremy, no dia 29 de outubro. Eu li com vocês isso, se vocês forem ver a live aí, a live está gravada, vocês vão ver que eu li isso lá. Muita gente interpretou de forma muito errada, achando que ele ia injetar liquidez no mercado, e não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer apenas que iria ajudar os bancos nessa relação. Também depois saiu uma matéria de um dos membros do Fed falando sobre injeção de liquidez no mercado, e muita gente saiu correndo para poder falar, nossa, vamos ter uma grande alta em 2026, e era só o título da matéria, né? Quando você lê a matéria mais adiante, eu tenho vídeo sobre isso aí também, quando você lê a matéria mais adiante, lá no parágrafo 6, se eu não me engano, você consegue perceber que ele é bem claro quando ele fala que essa liquidez não significa que é a liquidez que vai entrar no mercado, é apenas uma liquidez para fazer a manutenção das reservas bancárias.
Então, tem muita gente que está fazendo algumas análises com base em informações erradas porque não lê a matéria completamente, tá? Então, o Fed está fazendo? Ele está realmente tentando controlar a inflação. Mas vai ter corte de juros? Sim, eu acredito que vai ter corte de juros, porque o mercado de trabalho está fraco. Vê alguns dados que saíram hoje, que saíram dados fracos de desemprego, né? No caso, forte de desemprego. Fraco de emprego. Eles estavam esperando um aumento de contratações de 5 mil e, na verdade, ficou 32 mil negativo. Ou seja, houve mais demissões e praticamente não houve contratações. Então, o mercado continua fraco nesse sentido. Porém, o PIB continua indo bem, cara. A economia americana não está mal, como o pessoal está falando. Tem muita gente falando que a economia está uma porcaria. E não é bem assim que está funcionando. Essa é apenas uma análise bruta e local. A pessoa parece que está olhando com monóculo. Ela tem que olhar o todo. Tá? A indústria está se fortalecendo dentro dos Estados Unidos. A estratégia do Trump com relação a essa taxação está fazendo muitas empresas voltarem a produzir nos Estados Unidos, né? As indústrias voltando para os Estados Unidos. Vai fortalecer. É um plano a longo prazo, gente. Não é um plano a curto prazo. Então, o Trump está tentando levar isso aí para trazer novamente a economia americana para o patamar onde ela estava antes, né, cara? De maior economia do mundo. Muitas empresas estavam saindo dos Estados Unidos para produzir na China, que era mais barato. Mas agora já não ficou mais barato, porque as taxas do Trump estão obrigando eles a vir para cá. Então já não está valendo mais a pena. Eles preferem vir para cá, produzir aqui para poder ficar livre das taxas. Então a economia vai continuar crescendo. A tendência é que a economia americana cresça muito. Agora, com relação à inflação, eu não sei como é que eles vão fazer para segurar essa inflação ao mesmo tempo em que o Trump quer que tenha um balanço mais expansionista. Ele quer realmente que corte mais os juros. Isso vai fazer com que entre mais liquidez no mercado também. E eu não sei o que ele vai fazer para segurar essa inflação aí. Lembrando, gente, que a gente está vendo que essa condição de inflação e ao mesmo tempo de dívida que os Estados Unidos têm, até porque eu acho que ele quer cortar esses juros aí para não aumentar mais ainda a dívida, né? Porque ela aumenta bastante, tá? Talvez a inflação seja um problema menor para eles do que a dívida. Mas, por conta dessa dívida e por conta dessa dificuldade de segurar a inflação, isso mostra que os juros vão continuar subindo, né? Mais cedo ou mais tarde, quando a economia chegar a um ponto onde eles percebam que está bem no sentido de contratações e o PIB continua crescendo, eles vão querer subir esses juros de novo, que é o que está dando a entender até o momento. Isso vai fazer com que a dívida aumente novamente, ou seja, aumente ainda mais. E isso faz todo sentido com uma tal crise que muita gente está esperando, tá, cara? Muita gente está esperando uma grande crise como foi a de 71, que no caso, para pagar as dívidas, os Estados Unidos trouxe aí uma nova estratégia, foi quando ele veio com o petrodólar, tá? E isso pode acontecer novamente, só que com o CDB, tá? Eu vou fazer um vídeo ainda sobre o CDB, eu sei que eu estou devendo, eu vou trazer esse vídeo para vocês, eu realmente estou com dificuldade de tempo e tenho que preparar bem o roteiro, tem que ter um tempo legal, um cenário para poder fazer as paradas, porque é muita matéria. Eu vou tentar resumir, claro, para vocês no máximo possível, mas eu vou trazer essa matéria para vocês entenderem, tá? Então, assim, sim, eu espero uma grande crise ainda, talvez nessa década, e essa crise vai ser uma grande oportunidade para a gente conseguir bastante dinheiro, tá, cara? Então, por isso que o importante agora é fazer caixa, continuar trabalhando e investindo, esperando o tempo passar, para saber o momento certo de fazer caixa, ou seja, de transformar tudo em dólar, para a gente poder ganhar essa oportunidade quando ela surgir, dessa crise que virá, tá bom? O próprio Warren Buffett, que não é de vender, cara, as ações, ele vendeu mais de 300 bilhões, se eu não me engano, e fez caixa, né? Fez caixa de mais de 300 bilhões. O cara tá segurando muito dinheiro e todo mundo achou isso muito estranho, né? Mas, né? Ele deve estar vendo alguma coisa no futuro. Se formos olhar o que o Warren Buffett tem falado desde 2003, ele já tem falado de um problema que os Estados Unidos vai enfrentar com relação a essa dívida, tá? Desde 2003. Eu pretendo fazer um vídeo depois sobre essa matéria também, onde ele fala sobre esse problema e fala também sobre o que ele acha que poderia ser uma solução. E então eu acredito que ele já está esperando, ele começou já a vender as ações dele e fazer caixa no final de 2024. Para mim, ele já está esperando que isso vai acontecer em breve. Esse cara é muito paciente, em breve para ele pode ser 5 anos, pode ser 7 anos, mas para eles é em breve. Bom, voltando aqui ao assunto da criptomoeda, do Bitcoin essa semana, tem muita gente esperando uma alta muito grande, mas lembrando, cara, o mercado ele gosta de antecipar. Então o mercado ele não vai esperar as notícias chegarem, ele vai simplesmente antecipar, sentir para que lado as notícias virão e vai tomar sua decisão antes de acontecer. Quer ver? Tem algo muito importante que estão conversando por aí, que é sobre a strategy sair, né, do índice da Bolsa de Valores lá americano, do S&P 500, né? Lembra que eu falei com vocês sobre isso na live? Ou foi na live, ou foi no áudio que eu mandei para vocês, eu não lembro, lá no grupo, né? Tá correndo esse risco da estratégia de sair da índice por conta de ter mais de 50% da sua tesouraria em criptomoeda. Se isso acontecer, muita gente vai vender ETF, cara, e nessa que vão vender ETF, vai derrubar esse mercado. Mas aí tem muita gente falando, vamos esperar chegar janeiro, que é quando vai ter a resposta, essa estratégia vai ou não sair do índice, e para poder saber o que vai acontecer. Só que, gente, a gente já aprendeu, o mercado ele antecipa, o mercado não vai esperar acontecer a resposta, o mercado vai dar um jeito de entender
para onde essa maré está indo e vai se antecipar. Se ele perceber, se o mercado perceber que isso provavelmente vai acontecer, tem uma chance muito grande de acontecer, o mercado vai começar a vender antes, como já está acontecendo nessas últimas semanas, tá? Tudo bem, eles estavam pegando os alavancados, mas também essas notícias fizeram com que eles se antecipassem, tá? O que eu acredito que vai acontecer, que em dezembro vai ter uma correção, então o pessoal vai esperar essa resposta sair de forma segura, ou seja, vai vender primeiro, vai esperar sair essa conclusão, né, lá do JP Morgan sobre se vai permanecer ou não a strategy no índice, e aí sim a galera vai voltar para o mercado. Então, eu acredito que teremos mais uma semanazinha aí de alta, essa semana todinha, esperando aí talvez até a reunião do Fed vá subir, e na reunião do Fed vai acontecer igual aconteceu em outubro, né, quando a gente pensou que ela ia subir, na verdade ela desceu novamente. Será bear market, Elliot? Eu não sei, cara, eu sinceramente eu não sei se ainda estaremos em bear market, talvez fiquemos andando igual um caranguejo aqui de forma lateral, como estamos fazendo agora, né, e tenha outros hypezinhos, né, outras altazinhas durante os meses iniciais de 2026, tendo em vista que sim, que já tem gente precificando corte de juros para os outros meses também, tá bom? Porque o mercado não está reagindo com relação a contratações lá nos Estados Unidos. Então, eles estão cortando juros para ver se aumenta o número de contratações, mas como eu já tinha dito naquele corte de setembro, eu falei para vocês, gente, esse corte não vai fazer a menor diferença. Eu não sei o que passa na cabeça do Jeremy para achar que isso vai fazer diferença. Eu acredito que ele já até sabia que não ia fazer, e que isso era um movimento para longo prazo, ou seja, cortar 0,25 de juros é muito pouco, mas ele não queria cortar de uma vez para poder ter controle sobre a inflação, né? Com medo daquilo se descontrolar cada vez mais, então ele está cortando 0,25 a cada vez que eles falam em corte, até chegar a um ponto onde de fato vai começar a ter resultado lá no mercado de trabalho americano. Se isso acontecer, eles vão voltar novamente a levantar esses juros, isso aí pode ter certeza. Vamos torcer para que não, mas ao mesmo tempo, às vezes eu queria que sim, sabe? Porque se vier o bear market logo, pelo menos a gente consegue ir comprando a preço de banana essas criptos, e quando o mercado subir, a gente vai ver lucro e vai rir de orelha a orelha. Lembrando que a nossa estratégia é comprar, tá bom? Caiu o mercado, vai lá e compra. Caiu de novo, vai lá e compra. Apenas compre quando estiver caindo, tá? Quando estiver subindo, você não compra, você no máximo vende, tá bom? Então, tenha paciência, vai chegar o nosso momento. O mercado não fica de lado para sempre, o mercado não cai para sempre, o mercado também não sobe para sempre. Como ele está caindo e está agora andando no meio de lado, vai chegar um momento que ele vai subir e a gente vai conseguir fazer bastante lucro. Lembrando que esse tipo de investimento é um tipo de investimento para você mudar de vida de fato, tá? Só não muda de vida quem não tem paciência, quem fica vendendo aí no desespero aí, tá bom? Parabéns a vocês que estão tendo controle emocional, se segurando, mas continue estudando, continue observando o mercado, continue analisando essas informações que são de fato relevantes, mas leiam com atenção, não faça como as pessoas normal fazem, que elas leem apenas o título e já acham que aquilo ali é uma verdade, tá? E façam uma análise do contexto geral. Lembra de olhar o mosaico por inteiro, uma notícia só não faz verão, tá? Para você ter um entendimento maior do que está acontecendo no mercado, você tem que concluir, juntar todas as notícias para você realmente ver para que direção vai o mercado. Nesse caso aqui, o mercado já mostrou que ele não está seguro para poder vir para o ativo de risco, vai segurar aqui um pequeno ralizinho por conta desse corte de juros, como já está tendo agora esse pequeno rally. E aí, no máximo que pode acontecer, se acontecer, a gente vai ver o Bitcoin voltando para 108 mil dólares, 110 mil dólares, ali a gente vai fazer a nossa venda, né? E vai esperar o mercado cair de novo, porque em dezembro, certamente, ele vai ter correção, tá bom? E depois vamos voltar, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que a gente vai ter que estar sempre pensando à frente, tá? À frente, pelo menos da maioria do mercado. Vamos tentar fazer como eles, antecipar os movimentos, tá? E não ficar à mercê da manipulação desses caras, tá bom? Então, um abraço para vocês, bons lucros, até o próximo vídeo e fui!